Fala galera, tudo bem com vocês? Se você é motorista de aplicativo ou está iniciando nesse ramo, esse vídeo é para você cometer menos erros e lucrar muito mais. Eu também comecei sem saber nada e perdi muito dinheiro com isso. Então assista esse vídeo e lucre muito mais e não cometa os erros igual eu cometi no início. Agora vamos com as dicas para vocês. No final do vídeo vai ter a dica premium para vocês. Então assista até o final, que é a dica mais valiosa de todas, tá? Isso daqui vai fazer você lucrar muito e não vai fazer você perder aquele dinheiro que você acha que está lucrando, mas não tá. Primeira dica para vocês é uma dica que todo iniciante comete esse erro, que é aceitar tudo. Toda corrida aceita. Não faça isso, gente. Por quê? Começa a aprender a analisar as regiões onde você anda. Se você anda só numa região, você vai começar, no início você vai ter esse problema que você não vai conhecer bastante, né? Mas quando você começar a se adaptar nessa região, saber quais são os pontos fracos, quais os pontos fortes dessa região, você aprende a filtrar certas corridas. Exemplo, corridas que te joga bastante com semáforo, trânsito em horário de pico. Então começa a filtrar esses tipos de corrida. A corrida tá pagando bem, é boa, mas não é horário de pico, você não vai pegar tanto trânsito, entende? Poxa, tá pagando bem, mas é horário de pico. Filtra. Por quê? A não ser que ela esteja pagando muito bem mesmo, aí às vezes pode ser que vale a pena. Um exemplo para vocês, né? Se você pegar uma corrida que lá tá 10 minutos, você finaliza ela, né? Tá pagando bem, mas tem muito semáforo, tem muito trânsito, você gasta 20. Às vezes não compensou, entende? Então é melhor você não aceitar essa corrida e pegar uma outra melhor do que você perder muito tempo em uma só, entende? Então começa a filtrar cada região onde você anda. Com o tempo você vai começar a aprender isso vai ser instantâneo para você. No início é muita dificuldade mesmo, normal, entende? Até você aprender os parâmetros da sua região. Então, uma dica também é sempre ande na mesma região, sabe? Sempre rode na mesma região, que você vai se familiarizar melhor, vai saber andar mais nessa região em questão de trânsito, qual corrida paga bem, qual corrida que é ruim, qual local é ruim, essa localização é horrível porque tem muito semáforo. Então, rode sempre na mesma região e para você ter mais se familiarizar melhor e não cometer esses erros de pegar uma região ruim e acabar, né, indo para uma localidade que não sai tanta corrida, ou seja, você tem que ir para essa região com a corrida e ter volta. Então escolhe bem, porque tem região que quase não tem volta, então isso daí também é uma perca. Você vai para uma região e chega lá, ela é parada, não tem volta, você está perdendo dinheiro, você vai gastar muito combustível, ou você vai ficar parado por muito tempo até tocar uma outra corrida, ou você vai ter que se deslocar gastando combustível para ter uma região boa onde vai tocar uma corrida. Então aprenda a utilizar o seu mapa, aprenda a ter estratégias em região que toca bem, não vai para regiões que não toca, entendeu? Mesmo pagando bem, se a região não toca, não vá, porque você tem que ter volta, você tem que ter corrida, não pode ficar parado ou se deslocar sem nenhuma viagem. A segunda dica para vocês é: saiba escolher o horário certo. Qual é o horário certo? O dia todo não compensa, galera. Não vai achando que você vai rodar 14, 16 horas e vai ganhar um mundo de dinheiro. Não compensa. Saiba escolher horários de pico. Também você tem que conhecer a sua cidade, porque cada cidade tem o seu horário de pico diferente, tá? Eu vou dar um exemplo na minha região. Eu rodo aqui em Brasília. Brasília, o horário de manhã é o horário de pico. De 5 horas da manhã até umas 10 horas da manhã é o horário que toca bastante. De 10 a meio-dia quase não toca. Meio-dia às 4 mais ou menos é paradaço. Então de 4 até umas 11 horas da noite é demanda alta. Ou seja, para que você vai rodar no horário que a demanda não é alta?
você está perdendo dinheiro, você está parado, está tendo que se deslocar, gasto com alimentação, combustível. Então aprenda a utilizar o horário a seu favor. Terceira dica, galera, essa também é muito importante para vocês, hein? Muitos motoristas de aplicativo não ligam com isso e faz mais ou menos o básico. Seja cuidadoso com sua ferramenta de trabalho, o seu carro. Sempre mantenha limpo, cheiroso. Tanto vai estar aí passando no card também um vídeo que eu utilizei, tem um vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo do canal, sobre as ferramentas mais importantes, itens, acessórios que todo Uber necessita ter. Se você não viu, tá aí o card. Lá também eu mostro esse cheirinho de carro. Você tem que ter, por quê? Manter seu carro cheiroso, limpo, organizado. Isso faz você ter avaliações boas, né? E também a sua ferramenta de trabalho é a sua conquista. Se você comprou o seu carro, é sua conquista, é seu carro, seu bem material e sua ferramenta de trabalho. Se você tem um carro alugado, mesmo assim, é sua ferramenta de trabalho. Então mantenha limpo, organizado, cheiroso, que isso vai fazer você ter uma avaliação 100% melhor. Quarta dica para vocês: educação. Seja educado com o passageiro. Não estou falando para você ficar 24 horas conversando com o passageiro, né? Batendo papo. Isso também é ruim. Estou falando naquele quesito de educação, cumprimentação. Chegou o passageiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pode ficar à vontade, né? O vidro tá aberto, tá ventando muito, é mulher. A maioria das mulheres se incomoda bastante com o vento. Então pergunta, se você quiser eu posso fechar o vidro caso estiver ventando bastante. Então seja educado, né? Não é para você ficar batendo papo com o passageiro. Lógico, se o passageiro também for aquele passageiro que bate bastante papo, aí sim. Mas não fique puxando muito assunto e etc. Isso atrapalha bastante e pode te dar uma avaliação ruim. Porque você está no seu local de trabalho e seja profissional, entende? Então saiba conversar na hora certa. Espere sempre o passageiro puxar assunto, mas também mantenha a sua educação, ok? Isso faz toda a diferença para você. Quinta dica para vocês: não rode sem estratégia. Igual a primeira dica que eu dei, né? Isso engloba a questão de meta. Nunca vai embora, lógico, né? Se você tiver algum cansaço ou etc, beleza, mas sempre trabalhe com meta. Saiba calcular os seus custos. Como é que você calcula os seus custos? Saiba dividir o seu seguro. Se o seu seguro, vamos supor, é R$230, você folga uma vez na semana, dividir esses R$230 dividido por 26, você vai ter o custo diário do seu seguro. Saiba também qual o custo do veículo, se é aluguel. Se for aluguel, R$600 por semana, né? Vamos supor, você trabalha 6 dias, então é R$100 o custo do seu carro. Então, sabendo de todos os seus custos, você sabe qual é a sua meta diária, quanto que você tem que fazer livre, quanto que você tem que fazer de faturamento, para você não ir embora sem faturar, sem ter o lucro livre, ok? Englobando na mesma dica, uma coisa que eu vou falar para vocês, isso é uma opinião minha e eu creio que isso ajuda bastante. Quando você tiver um tempinho rodando já, ele vai liberar para vocês a Uber Conta. Faça a conta e utilize esse Uber Conta. Por quê? Toda corrida ela vai cair na hora no Uber Conta e você consegue transferir para o seu banco, Nubank, etc. Então todos os dias você vai ter o seu faturamento. Com esse faturamento você consegue ter os seus gastos diários, ou seja, combustível você consegue pagar todos os dias com o dinheiro da corrida que você fez no dia. Ou seja, você vai saber quanto que você está gastando de combustível, né? Muitos motoristas colocam aleatório, um valor aleatório, tipo R$100 de combustível. Isso não compensa. A maneira que eu faço eu encho o tanque todos os dias, zero a trip, né? E começo a rodar. E quando eu finalizo o meu trabalho, eu vou, completo o tanque e zero a trip. Ou seja, eu sei quantos quilômetros eu rodei, eu sei quanto que eu gastei exato de combustível, entende? Isso ajuda bastante, que você tem um controle total dos seus gastos e aí você sabe o seu lucro líquido, não faturamento, ok? Então use essa estratégia que é muito boa, vocês vão ver que isso vai ajudar bastante. Então todos os dias você vai saber exatamente o seu lucro livre,
quanto que você está faturando livre. Agora a dica premium para vocês que eu falei para vocês estariam no final do vídeo. O aplicativo Rebu está ali no seu Android. Ele infelizmente funciona só para Android, para Apple não funciona. Ele é um aplicativo gratuito que ele calcula exatamente o km por hora, ou o valor do km e o valor por hora que você está ganhando na corrida. Ou seja, assim que toca a corrida para você, ele vai tocar lá em cima, vai mostrar lá em cima o valor que você está ganhando por hora, o valor que você está ganhando por km. E vai mostrar verde, amarelo ou vermelho. Se ficar vermelho, não compensa. Se ficar amarelo, é uma corrida mediana. Se ficar verde, é uma corrida excelente. Ou seja, não tem risco de você pegar uma corrida que você vai estar tecnicamente só gastando seu combustível e não tendo lucro. Então esse aplicativo vai te fazer você lucrar muito mais, porque você só vai conseguir pegar as corridas que estão pagando bem. Você vai conseguir escolher melhor as corridas, entende? Então você vai ter uma visibilidade melhor. Quando tocar a corrida, você já olha em cima, já está sabendo quanto que está ganhando por km por hora. Isso facilita bastante a sua visibilidade. E aí logo em seguida você consegue ter as outras opções de visibilidade, que é os minutos que são da corrida, para onde é. E aí entra naquelas dicas anteriores, a região onde você vai, se compensa, se não compensa. Então isso te ajuda bastante. Então, se você aplicar todas essas dicas que eu dei, você vai ver que você vai faturar bastante. Então, esse é o vídeo de hoje. Então se inscreva, deixe seu like, que quase toda semana vai ter vídeo para vocês de estratégias ou rotinas e tudo para você que está iniciando no Uber, tá? E em outros aplicativos. Então, falo para vocês, aquela ajudinha para nós. E segue a gente nas redes sociais também. E até mais.